Então, bem-vindos todos para a nossa parte da tarde aqui dessa maratona que está sendo incrível, só recebendo pessoas muito incríveis. E agora à tarde, tenho aqui a minha convidada mais que especial, Clarice Achiara, que é uma queridíssima, que eu acompanho o trabalho desde quando eu me descobri mãe, né? Então, há mais de 5 anos, e que ela traz uma contribuição imensa aí também para outras mães, para pais, né? Na verdade, ela é psicóloga também, e que tem, assim, muitas coisas para trazer aqui para a gente hoje. Então, Clarissa, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui com a gente. Se quiser se apresentar um pouco mais aí também. Beleza. Obrigada, Simone. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu tenho 2 filhos, eu sou psicóloga, como a Simone falou, né, desde que meu primeiro filho nasceu, né, quando ele tinha 2 anos, hoje ele tem 12. Eu comecei já, na verdade, antes, já desde a faculdade, dos estágios, eu já comecei a trabalhar dentro dessa área da educação parental, né? Eu fiz um estágio na área da educação infantil e percebi que as crianças, elas se adaptavam facilmente, né, a qualquer mudança, elas eram muito maleáveis, assim, né, e fácil de lidar, entre aspas. Quando a gente fazia um bom trabalho, a gente tinha um resultado, assim, muito bonito de ver, muito prático, muito rápido, mas que a gente precisava de ir aonde que essa questão que as crianças manifestavam começava, né, que era nos pais. Então eu fui trabalhar com pais desde antes de me formar. Então, eu tenho 2 filhos, além, né, de trabalhar com pais já há alguns anos. Eu tenho 2 filhos, o João de 12 e o Lucas de 6, e sou fundadora de uma escola de pais que se chama Bifamily, uma comunidade parental. Desde 2013 fundei com meu marido e estamos nessa aí até hoje, né? Foi aí que a gente se conheceu, né, Simone? Sim, foi aí que eu te conheci. E, e sabe, uma coisa bacana, assim, eu sou psicóloga também, né? E nessa época que eu te conheci, eu procurei mesmo por questões lá da minha maternidade, né? E paralelamente, eu estava ali buscando, isso só um parênteses, nem tem nada a ver com o tema, mas só por curiosidade, assim, e trazer por que esse convite, né? Paralelamente, eu estava também me reinventando profissionalmente ali, porque eu não estava mais escolhendo a maneira como eu estava trabalhando e tal, e comecei a cavalgar aí pelas questões do empreendedorismo digital, com a maternidade, só que eu tinha muito pé atrás disso, de trabalhar no digital, ainda mais com a psicologia, existem muitos preconceitos, muitas crenças e tal, não era algo muito difundido ainda. E aí, conforme eu fui conhecendo o seu trabalho, isso foi caindo por terra, Clarice, porque você tem uma leveza e uma maneira muito gostosa e muito séria, sendo leve, né? Para trazer um trabalho com ética, com conteúdo, sabe? De uma maneira muito trazendo muita ampliação de perspectiva para a maternidade e nesse olhar enquanto profissional, eu também encontrei isso, assim. Então, você também é referência para muita gente que eu conheço, inclusive, também. E então não é à Obrigada. toa que você está aqui hoje convidada, né? Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Então, né, posso começar? Vamos pro Pode, vamos lá. tema? Então, beleza. Então, pessoal, né, agora que eu me apresentei um É. pouquinho, vamos falar sobre esse tema, que é um tema que eu sinto que aflige muito, né? Eu acompanho muitas mães dentro dessa comunidade parental, já passaram mais de, acho que 1.500 mães só nessa comunidade terapêutica para mães, que é o Zoom Zoom, que é uma das portas, né, que é um dos programas que é mais interativo, né, que a gente acompanha, que eu acompanho mais de perto as mães, um grupo, obviamente, né, mas
é uma questão que eu sinto que constantemente ela aparece, assim, e aparece na minha vida também, obviamente, na minha relação com meu companheiro, isso está sempre em perspectiva aqui, sabe? Está sempre, eu estou sempre descascando, eu sinto, né, que esse processo evolutivo, eu falo que o nosso processo de crescimento pessoal, o nosso processo evolutivo, ele é uma espiral, assim, né, ascendente, e que a gente gira em torno de feridas centrais, assim, né, de pontos de dor muito profundos, e que a gente vai aí nessa espiral evolutiva, sempre em torno de uma mesma questão. Então, muitas vezes a gente tem aquela sensação, meu Deus, mas eu faço, acabo caindo nesse mesmo lugar, nesse mesmo ponto de dor, que sensação, com vontade de desistir, né? Por mais que eu faça, eu volto para esse ponto de dor ali. E a gente, né, tá dando volta em torno dessa mesmo ponto de dor, mas a gente cada vez mais, né, tem um pouquinho de um olhar mais amplo, né? Porque quanto mais eu vou espiralando e vou crescendo, eu tenho como ver novos ângulos, mesma questão, só que por novos ângulos, e isso vai integrando a minha consciência, isso vai fazendo uma transformação que ela é realmente devagar, né? Não é um processo rápido. Então, o que eu quero falar sobre esse tema de hoje, né, o tema dessa conversa, que é quando o meu companheiro ou a minha companheira não concorda com a minha forma de educar, que é um tema bem importante, né? O que eu vou trazer aqui são questões para que cada um possa ampliar o olhar para esse tema. Realmente eu não acredito que vai existir um passo a passo. Ah, então o que eu faço? Ah, o que eu faço é isso ou aquilo. Não, é assim, com isso que eu vou trazer, você vai poder olhar para essa questão e ver o que vai mobilizar aí dentro de você com essas questões que a gente vai trazer aqui. E depois, né, se no final você sentir ou ao longo da conversa a vontade de trazer perguntas, estou à disposição. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, né, muito inspirada no trabalho de uma norte-americana que chama Byron Katie, que me inspira desde muitos anos, assim, ela fala que tem 3 tipos de assunto no mundo inteiro, né? Os meus assuntos, os assuntos dos outros e os assuntos de Deus ou do universo. Então, os meus assuntos, eles são tudo aquilo que dizem respeito à minha vida. Como eu me visto, se eu pinto meu cabelo, se eu deixo, né, os meus brancos aí, que eu faço, né, assim, as escolhas que eu faço, a forma, o que eu estudo, o que eu me alimento, enfim, tudo isso diz respeito aos meus assuntos. Os assuntos dos outros é tudo aquilo que o outro escolhe, que o outro também tem poder de ação, né? Então, como ele se veste, o que ele faz, o que ele fala, o que ele estuda, como ele lida com as pessoas, né? Como ele lida com o trabalho, com o dinheiro, com os filhos, isso tudo é assunto do outro. Eu não tenho poder de ação ali, né? E aí tem os assuntos que ela chama de Deus ou do universo, que são assuntos que nem eu, nem a Simone, nem nenhum outro temos poder de ação. E esses assuntos de Deus ou do universo, o que diz respeito, né, a isso? Assim, se chove, se faz frio, se está calor, se vai ter um tsunami, né, tudo isso, o dia que a gente morre, isso tudo são coisas que a gente não controla, que a gente não tem poder de ação, né? Então, mas o que acontece é que a gente, desde muito pequenininho, né, Simone, a forma, esse ser humano que chega aqui, talvez isso já tenha sido falado em outras conversas aqui, mas esse ser humano, quando ele chega, o bebê humano, e aí a gente pensando na gente mesma, né? Não só nos nossos filhos nesse momento. Quando a gente chega aqui extremamente vulnerável e dependente, a gente precisa desse encontro com o outro, e esse outro que eu estava profundamente conectada, né? Que eu vivi uma experiência de unidade ali, quando eu estava dentro do ventre materno, né? Quando eu me encontro com esse outro, eu vou
precisando desse adulto, uma vez que esse bebezinho, ele está num lugar de muita vulnerabilidade e dependência, ele precisa desse adulto para nomear o mundo para ele. Ele precisa desse adulto para contar sobre esse mundo, para contar como esse mundo funciona, como as pessoas se relacionam e para contar sobre ele mesmo, né? E esse contar sobre ele mesmo, ele não pode ser a partir do que eu imagino, eu, mãe, imagino sobre esse bebê. Eu preciso de verdadeiramente me encontrar com aquele ser e sair desse lugar que hoje é extremamente incentivado e exacerbado na nossa cultura, esse lugar mental, do saber, do que eu li no livro, do que eu entendi, me preparei para ser mãe, né? Entendi tudinho ali do que tem que acontecer com aquele bebê, já sei, estudei disciplina positiva, estudei parentalidade positiva, educação consciente, fiz isso, fiz aquilo. E tô assim, não, agora eu sei, né? Eu vivi muito isso com o meu segundo filho, assim, sabe? Eu acho que a maternidade, ela sempre vem e abre pra gente questões muito profundas, né? E às vezes muito dolorosas. Então a gente pensa que, não, tô preparada para me encontrar com esse ser, eu vou saber exatamente o que fazer. Mas esse encontro, ele não se dá pela ordem da razão. A gente precisa de vir para um lugar mais profundo, que é esse espaço do sentir, da intuição. Não é à toa que essa criança, ela é gestada dentro de uma mulher, né? Que teoricamente tem essas virtudes aí, né? Que são virtudes do feminino. Todo homem e toda mulher traz dentro de si o feminino, né? Essas polaridades feminina e masculina, né? Independente do seu gênero. Mas é como se são virtudes do feminino, né? Então, teoricamente, é mais fácil da gente acessar, mas não é bem assim, né? Então, esse serzinho que chega, né, totalmente ali vulnerável e dependente, ele vai precisar de ser acompanhado intimamente nessa chegada e nesse encontro com esse outro. Então, voltando ao que eu estava falando, né, fiz esse parênteses, voltando ao que eu estava falando lá da Byron Katie, a gente tem esses 3 tipos de assunto: os meus, os dos outros e os de Deus ou do universo. E quando a gente entende que eu só tenho poder de ação no meu mundo de poder, eu começo a perceber o quanto eu gasto o meu tempo e a minha energia vivendo mentalmente assuntos que não me correspondem, que eu não tenho poder de ação. E que cada vez que eu faço isso, por quê? Né? Aí eu vou voltar lá no parênteses. Por que a gente faz isso? Que a gente está mentalmente, constantemente, vivendo a vida dos outros, querendo mudar o outro, criando estratégias mentais sobre como que eu vou acessar esse meu companheiro que pensa diferente de mim. Ah, hoje eu vou mandar um texto, amanhã eu vou dar um livro de presente. Ah, hoje eu vou tentar aquele vídeo da fulana lá, educadora parental. Ah, eu vou chamar ele, vou me inscrever nesse curso aqui, vou chamar ele para assistir comigo, vou escrever no congresso lá da Simone e vou chamar o meu marido para vir ver comigo, a minha esposa para vir ver comigo. Né? E a gente está constantemente nessa busca, criando estratégias mentais para que esse outro também veja o que eu estou vendo, para que ele perceba o que eu estou percebendo, para que ele acredite no que eu estou descobrindo, no que eu estou estudando, né? No que eu estou vivenciando ali, que faz tanto sentido, me preenche tanto, eu quero que esse outro também me acompanhe. Obviamente, né, por amor a essa criança, mas a gente não tem poder de ação sobre, né? Essa é a péssima notícia, sobre o outro, assim, mas é muito real isso, porque cada vez que eu fico nesse lugar de tentar convencer o outro sobre as minhas verdades, de tentar impor a minha verdade para o outro, eu entro num espaço de muito sofrimento. Por quê? Porque eu não tenho poder de ação ali. O outro, ele só vai fazer se existir um processo interno que ele vai
se dar conta e vai perceber aquilo, né? Então, a gente aprendeu lá atrás, eu fiz aquele parênteses falando sobre esse lugar de extrema vulnerabilidade que a gente chega nesse mundo e de dependência, a gente aprendeu a abrir mão das nossas necessidades, muitas vezes, para atender às necessidades desses outros que estavam nos educando, né? A gente aprendeu a se distanciar do que o nosso corpo estava dizendo, porque esse bebezinho que chega aqui, né? Ele chega profundamente conectado com o corpo dele, com as necessidades dele. Só que ele tem um recurso para expressar isso, que é o choro. Então, o choro, ele significa tô com fome, o choro significa quero colo, o choro significa esse ambiente que eu tô aqui é estranho, eu preciso voltar para o encontro daquele ambiente que é a minha mãe, que é o corpo da minha mãe, que eu conheço aquele cheiro, que eu conheço aquele ritmo de embalo, de caminhar, que eu conheço aquele toque, que eu conheço aquele tom de voz. E muitas vezes, né, a partir das nossas interpretações equivocadas sobre a necessidade daquele serzinho, a gente não consegue atender à necessidade dele. E esse ser que é tão dependente, o que ele vai fazer? Ele não vai ficar ele tenta bravamente, ele tenta, assim, com muita determinação, mostrar o que está acontecendo. Mas cada vez que ele se encontra com esses adultos não reconhecem o que está ali verdadeiramente, não conseguem atender, por isso que eu falei que é de outra ordem, não é da ordem da razão, é de uma profunda disponibilidade para sentir o que esse ser necessita, né? O que esse choro significa. Mas cada vez que esse adulto não consegue atender, o que eu faço? Eu começo a aprender a abrir mão da minha necessidade em função de um pertencimento. Eu reprimo isso que o meu corpo está me dizendo, eu reprimo isso que está surgindo aqui para que possa receber a atenção desse adulto. E eu vou me encaixando num lugar e me distanciando do que está aqui dentro. E vou jogando isso tudo para debaixo do tapete. Então, quando a gente começa na vida adulta, crescemos, né? Fizemos isso, reprimimos muita coisa lá atrás, porque isso não foi nomeado, esses adultos não conseguiam perceber, eles interpretavam equivocadamente as nossas necessidades. Vou dar só um exemplo para isso ficar mais claro. Um bebê que necessita, às vezes, está chorando ali, precisando de um colo, tá estranhando aquele ambiente ali, aquele bercinho frio, aquele carrinho, e ele quer ficar no colo, ele quer estar próximo do corpo da mãe, mas às vezes essa mãe está tão cansada, está com tanto sono, quer que ele aprenda a dormir rápido, sozinho, ela vai deixar ele ali no berço. E acha que assim, né, se ela deixar 1, 2 dias, ele chorando, ela ficar ali, ele vai aprender a dormir. Ele vai aprender a dormir, ele vai aprender a se calar, na verdade. Mas o que está acontecendo, ele vai abrir mão da necessidade dele em função da necessidade daquela mãe. E tamanha, né, a dependência, a vulnerabilidade, isso vai acontecendo. Então, a gente aprende, desde muito precocemente, a estar sempre buscando, porque isso é uma necessidade do humano, esse pertencimento, esse né, assim, tá buscando sempre esse olhar do outro, tá me balizando sempre em relação ao outro. Então, são questões muito complexas e profundas que dizem respeito desse nosso encontro. Isso aconteceu lá na nossa infância, só que quando a gente se casa ou se une a uma pessoa adulta, né, e vai formar um outro núcleo familiar, então eu me encontro com um companheiro, com uma companheira, né, e vou formar esse meu núcleo familiar aqui e vou ter um filho, essas feridas lá de trás da infância, tudo isso que eu tive que abrir mão lá atrás, é como se esse mesmo cenário que foi estabelecido lá na infância, ele se recriasse agora nesse encontro, nesse novo núcleo familiar que se forma.
Então, o nosso trabalho diante desse encontro com esse companheiro ou companheira que pensa diferente, que não está de acordo ou que né, que está atuando ali a partir, às vezes, das próprias dores, está numa repetição daquilo que ele recebeu lá atrás, muitas vezes, né? Está atuando a partir das próprias feridas. Ah, porque eu fui educado assim e, e eu estou vivo, então vou fazer isso com meu filho. Essa criança precisa de limite, essa criança não pode fazer assim, né? E a gente está estudando, a gente está, às vezes, buscando informação, entende a importância de permitir, né, de colocar o limite sim, mas de permitir uma expressão emocional livre, né, de buscar outras formas menos punitivas, de buscando ser uma autoridade amorosa, enfim, né, educar com mais respeito, com amor, e a gente se depara com o outro que está atuando ali a partir das feridas dele, das dores dele, e não quer, não está aberto para olhar para isso, é extremamente doloroso. Mas o que isso que eu me deparei, que eu criei, que não é por acaso, não é uma casualidade que eu me encontrei com esse outro e que a gente formou esse núcleo. Essa criança, ela escolheu esse pai e essa mãe. Ela precisou desse encontro aí, desses dois, para ela vir para cá. Então, quando tudo isso se configura da forma como está configurada, o que eu posso aprender sobre mim? Porque enquanto eu estou focada mentalmente, que seja, né, ou ali criando as minhas estratégias e fazendo e acontecendo, quando eu estou mentalmente tentando mudar esse outro, tentando ensinar, sofrendo pelo que ele faz ou deixa de fazer, quem está vivendo a minha vida? Porque a nossa mente, né, Simone, ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se eu estou aqui criticando, julgando, tentando criar uma forma desse outro acessar isso que eu estou acessando, eu não estou vivendo o que está me acontecendo no aqui e agora. E a vida, ela só acontece no aqui e agora, gente. Então, a nossa mente, ela trata constantemente de distanciar a gente do aqui e agora, desse lugar que, assim como eu só tenho poder de ação nos meus assuntos, eu só tenho poder de ação no aqui e agora. Cada vez que a minha mente vai para o passado e fica lá sofrendo por algo que aconteceu, ou vai para o futuro, né, tentando, criando expectativa. Ah, agora meu marido vai entender. Agora que ele viu esse vídeo comigo, agora nunca mais ele vai bater no meu filho. Ah, agora que aconteceu tal coisa. E criando, né, expectativas em relação ao futuro, eu não estou acompanhando o que está me acontecendo e o que está acontecendo nesse momento que eu estou aqui, às vezes, do lado do meu filho. Quantas vezes a gente está discutindo com o companheiro, né, brigando e criticando e numa discussão ali, e a criança está ali do lado, e quem está cuidando dessa criança? Né? Quem está ali de verdade olhando por ela? E às vezes a gente gasta então esse tempo e essa energia, nossa, que são recursos que o dinheiro não compra, né? São recursos que a gente tem e que não tem nada no mundo que possa comprar isso, que é o meu tempo e a minha energia. Eu gasto vivendo mentalmente num lugar, seja passado, seja futuro, seja na vida do outro, que eu não tenho poder, discutindo com a realidade. Ao invés de olhar para a realidade e encontrar qual a minha responsabilidade em relação a isso. O que surge, né? Porque aí quando eu começo a olhar para a realidade é essa na minha casa, Clarice. Eu estou nesse processo, meu marido está nesse outro, quando a gente se encontra ou acontece qualquer coisa, o que está acontecendo nesse momento? Qual que é a realidade nesse momento? A cada momento, essa realidade, ela se renova, mas a gente está constantemente olhando para ela com um olhar do passado, antigo, né? Um olhar do que passou. Eu não olho para ela como ela se apresenta agora.
Eu olho para ela já pensando assim, ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente, ela falou assim, falando do marido que ela teve, né, um tempo a gente ia fazer um grupo terapêutico à tarde. E aí ela ia participar dele, né? Aí ela falando que de manhã ela foi para o parque com os maridos e tal, com as crianças, e aí à tarde ela pediu para o marido ir com as crianças para o parque para ela poder participar. E aí ela escutou que eles ainda estavam em casa. E ela olhou pela câmera, achando que o marido ia estar deitado na rede, mexendo no celular, e as crianças lá tocando terror. A hora que ela olha da câmera, ela viu o marido na cozinha preparando um lanche para levar para o parque. Ela falou assim: eu fiquei tão surpreendida que eu nem assim. Mas é isso, a gente está olhando, isso é um exemplo de que a gente está olhando para a realidade com olhos do passado. Se várias vezes nessa história que ela pediu, ou que o marido ia sair com as crianças, ele falou que ia sair, ficou ali, não fazia nada, ficava na rede, e as crianças... Eu olho já com essa expectativa. E a expectativa, ela mata a realidade. Por quê? Porque eu não olho para o que está acontecendo, eu estou criando hipóteses a partir da minha experiência passada. Então, todo o trabalho que nós, pais e mães, pudermos fazer, que nos apoie a ancorar a nossa mente no aqui e agora, mais aberto e disponível para esse encontro com o outro eu estou. Mais aberto e disponível para que esse encontro, ele mobilize o que ele tem que mobilizar. Então, assim, se eu vou para qualquer situação que está me acontecendo, no momento que uma situação acontece, meu marido está atuando ali na minha frente de uma forma que eu não estou de acordo com relação ao meu filho. Eu preciso de entender, né? Óbvio que a gente está nesse lugar de guardiã, de protetor, às vezes, das crianças, né? E se chega num caso, né, de uma violência, é óbvio que eu vou colocar esse limite. Mas eu preciso de entender o que surge dentro de mim naquele lugar. O que me atravessa? Eu sou tomada por raiva, eu fico com medo, eu me sinto triste. O que esse encontro com o outro, né, nesse contexto, mobiliza aqui dentro de mim? E isso que mobiliza dentro de mim é meu. Essa dor, essa tristeza, essa raiva é meu. E eu preciso de acompanhar isso que surge aqui dentro de mim, ao invés de jogar isso no outro. Que a nossa tendência é projetar essa raiva que a gente sente, né? De ver uma determinada situação no outro. Mas se eu consigo entender o que está me passando, se eu consigo liberar e expressar isso, e aos poucos ir olhando com compaixão para mim, eu vou percebendo que, às vezes, aquilo que está me incomodando lá de fora também me conta muito sobre mim. Aquilo que o outro, que eu estou exigindo que o outro faça, que eu estou cobrando do outro, que, às vezes, numa porcentagem bem menorzinha, eu ainda faço. Eu ainda também atuo dessa forma. E se eu não sou capaz de mudar isso em mim, por que eu estou constantemente, esse pouquinho em mim, por que eu estou constantemente exigindo que esse outro mude aquele tantão ali dele? Então, esse processo, né, de encontro com o outro, de inspirar o outro, ele vai acontecer muito pelo exemplo. E aí eu queria contar uma história, não sei se tem perguntas aí, Simone, mas eu queria contar uma história, e aí depois a gente abre para alguma conversa, e eu quero contar duas histórias. A primeira é uma do Gandhi, que eu ouvi a Monja Coen contando uma vez numa conferência dela, que ela falou que o Gandhi, ele ia ter uma palestra, ele morava na África do Sul, eu acho, na época, e ele ia ter uma palestra na universidade. Então ele foi lá dar a palestra, o filho dele levou ele de carro, e o filho dele tinha que levar o carro para consertar depois e ir ao supermercado comprar umas coisas para a mãe. Então, ele deixou o Gandhi no lugar da conferência, deixou o carro no mecânico, fez as compras e ainda faltava um tempo
que ele teria que ficar esperando o pai. E ele passou em frente ao cinema e viu que estava ali em cartaz um filme de Bang Bang. E o pai dele, obviamente, né, que trabalha com a não violência e tal, não gostava que ele visse esse tipo de filme. E ele se sentiu muito chamado e tal, falou assim: ah, eu vou. E foi. E o que aconteceu foi que ele falou: eu vou só um pouquinho, depois eu saio. Ele perdeu a hora, ficou lá, entreteu com o filme, perdeu a hora. Então, aí ele chegou para buscar. Aí ele saiu correndo do cinema, pegou o carro e foi buscar o pai. Na hora que ele chegou para buscar o pai estava sentado numa escada lá fora, sozinho, já tinha todo mundo ido embora, ele estava lá esperando o filho. E aí o Gandhi perguntou para o filho: filho, o que aconteceu? Por que você atrasou? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: ah, pai, não, foi o carro que demorou para consertar, eu estava lá esperando, estava demorando, por isso que eu atrasei. Aí o Gandhi falou para ele assim: nossa, meu filho, eu liguei para a oficina e o moço falou que você já tinha, que o carro já tinha ficado pronto, que você já tinha buscado o carro. Mas eu tô vendo aqui que você não tá falando a verdade para mim. Então eu vou embora para casa caminhando, porque eu devo ter feito alguma coisa para quebrar a sua confiança em mim, que você não está confiando em mim. E eu vou caminhando para casa para eu refletir sobre o que eu fiz, para você não confiar em mim, trazer a verdade. Então, isso é de uma, assim, de iluminação, né, gente? Tá, a gente está longe desse lugar, né? A gente está pelejando, caminhando. Mas assim, mas é de um estado de consciência e de autorresponsabilidade, né, que eu jamais que fala exatamente sobre isso que eu estou falando, e que na teoria é lindo, mas que na prática é um grande desafio, eu sei que é. Né? Quando eu me encontro com esse outro, e por mais que o que ele faça, às vezes, né, me toca, me mobiliza algo aqui, eu quero que ele faça do jeito, isso está, quando eu me encontro com o outro e algo dói, isso está me contando sobre algo que eu também tenho dentro. A nossa mente, ela aprendeu a evitar tudo aquilo que eu tive que jogar para debaixo do tapete, tudo aquilo que não foi visto, que não pôde ser expressado, nomeado lá na minha infância. Isso está num campo inconsciente, né? Num campo sombrio, não está acessível. Mas é justamente quando eu me encontro com esse outro, e principalmente essas pessoas que estão mais próximas da gente, e algumas coisas começam a doer, que eu vou ter notícias profundas sobre mim, né? No encontro com o outro que eu vou ter notícias sobre mim. Só que a mente, para não acessar isso que está aqui, porque ela entendeu que isso era perigoso lá atrás, porque realmente era para criança, ela não tinha como escolher diferente, né? Ela tinha que reprimir. Mas hoje, como adultos, não. Hoje, como adultos, a gente pode tentar cada vez mais olhar para o que surge no encontro com o outro e que dói, e me fazer responsável pelo que me corresponde, né? Pelo que esse encontro que tá difícil, essa lida aí, né? Esse marido que tá andando para lá e eu tô andando para cá, aparentemente a gente não consegue se encontrar em alguns aspectos, obviamente, né? O que isso, esses desencontros, eles me contam sobre mim? O que eu posso aprender aí? E não significa que eu não vou conversar, dialogar com esse outro, mas eu vou dialogar e conversar desde um espaço talvez mais responsável, desde de um olhar responsável e não desde o ataque, né? Ah, porque você não faz assim, porque você tem que fazer assim, porque você. Mas eu estou falando, nossa, quando isso acontece, né? E eu vejo essa cena, ou eu vejo isso mobiliza profundamente tal coisa em mim. O que isso mobiliza em você? Como que a gente pode fazer? E aí tem uma história que eu ouvi uma vez, é a última história para fechar aqui e a gente trocar um pouquinho, Simone. E só uma coisa, quando eu começo a ter essa empatia
né, e essa capacidade de me olhar com gentileza e amor, né, encontrei com o outro do eu, e eu vou olhar para mim, nossa, mas o que que isso está me contando sobre mim? O que que isso tá me dizendo, né, assim, como que eu estou co-criando essa realidade que eu estou vivenciando? Como que eu também, às vezes, sou violenta, se eu estou vendo ali o que eu estou julgando o outro é violência, é agressividade, é desrespeito. Quando que eu sou desrespeitosa comigo? Quando que eu também sou desrespeitosa com essa criança, com esse outro? Eu vou me indagar, eu vou me observar, né? E quando eu começo esse processo profundo de me olhar com gentileza e começo a acompanhar o que surge aqui, parece que vai ser pesado, mas na verdade é extremamente libertador, porque eu começo a desenvolver, né? Porque aí o que surge aqui, que é meu, eu tenho poder de ação, eu tenho como transformar, eu tenho como fazer diferente, eu tenho como escolher fazer diferente se eu reconheço isso em mim. Mas se eu só reconheço no outro, eu não tenho como mudar, eu não tenho como transformar. E além disso, à medida que eu vou tendo empatia e vendo aquilo, mesmo que numa proporção muito pequenininha em mim, o que que acontece? Eu olho para esse outro com mais compaixão, com mais respeito também. Poxa, ele está fazendo porque está doendo nele, porque ele está atuando dessa forma, porque tem uma ferida ali. E eu também, às vezes, atuo desse lugar. Eu não olho desde um pedestal de um ditador, de um general, que está ali só julgando e se colocando acima desse outro, porque a minha verdade é melhor do que a sua, porque a minha forma de perceber a realidade é melhor que a sua. Não, eu estou olhando desde um lugar de alguém que reconhece também as minhas mazelas, as minhas dores, o meu sofrimento. E eu me encontro de um lugar mais equilibrado com esse outro. Eu vou para o diálogo menos armada, eu vou mais disponível para esse encontro. Então, por exemplo, pais, dando um exemplo bem prático, assim, tinha um casal que a mulher, ela era artista, ela era mais flexível, gostava muito de natureza, deixava a filha muito livre, gostava que a filha experimentasse as coisas de maneira muito autônoma. E ela era casado com um cara que ele era mais, né, assim, mais seguia ali as coisas de uma forma mais estrita, era um cara, um executivo que estava sempre, né, mais arrumado, calçado, penteado, que via que as coisas tinham que ter mais limite, né? Enfim, e eles tinham uma questão com a filha, é uma questão simples, mas é um exemplo aqui, talvez, para vocês refletirem sobre, que era quando eles levavam a filha para a escola, a filha, ela não gostava de calçar sapato. E aí a mãe permitia que ela fosse descalça até chegar na escola, e a hora que chegasse na escola, a menina calçava para entrar na escola. E o pai não permitia, ele achava que ela tinha que pôr o sapato, que ela tinha que aprender a vestir o sapato e tal. E isso foi se tornando uma questão de estresse para eles, porque a menina começou, né, a ficar a mamãe de um jeito, me permite fazer de um jeito, o papai de outro. Tinha dia que era a mãe que levava na escola, tinha dia que era o pai. E isso começou a trazer muito estresse, porque a menina, no dia que era o pai, ela não queria pôr o sapato, e aí ela chorava, ela brigava, enfim. E eles não estavam conseguindo, né, conversar. E aí, quando começou, né, a partir desse processo, né, de que cada um olha para si, vê o que sente naquela situação, e depois eles foram se encontrar num diálogo, eles começaram a entender sobre a importância de um validar o outro. Então, a mãe, quando ia com a filha, e a filha falava assim para ela: mãe, mas o papai não deixa eu ir sem sapato. Aí a mãe falava: filha, porque o papai, ele se preocupa com o seu pezinho, ele acredita que às vezes você pode machucar o seu pé, então por isso que ele pede para você ir de sapato. Então, quando você estiver com o papai, você vai de sapato. E eles começaram a validar, a conseguir enxergar o outro, enxergar os motivos e validar isso.
validar o outro para essa criança. Por mais que a gente pense diferente, papai pensa de um jeito, mamãe pensa de outro, e a gente quer cada um, né, seguir, eu estou identificada com isso, e é isso que eu acho, eu não quero abrir mão disso. Mas eu posso validar a escolha do outro. Eu não preciso de necessariamente atacar esse outro para essa criança, invalidar, porque esse outro ele também é referência para essa criança. E é importante que essa criança ela se encontre com o diverso. Às vezes a gente quer, né, tem uma necessidade de estabilidade que é humana também, de segurança que é humana também, e a gente quer que todo mundo, né, pense como a gente, ou pelo menos as pessoas que estão perto, pense como a gente, atuem como a gente tem muita dificuldade de lidar com essa alteridade, com esse diferente, com isso que é diverso. Então, se eu respeito, se eu me respeito, se eu entendo o que está aqui, se eu me olho com compaixão, eu tenho como olhar para esse outro também e entender, e nomear isso para a criança. E não tem certo nem errado, filha. Tem a forma que o papai enxerga e tem a forma que a mamãe enxerga. Então, quando você está com o papai, a gente vai fazer dessa forma. Quando você está com a mamãe, a gente vai fazer dessa forma. E está tudo bem. Para muitas questões é possível lidar dessa forma, mas às vezes a gente está tão presa à nossa verdade e a gente quer impor isso para o outro. Mas eu só vou ser capaz de ver esse outro com empatia, com respeito, se eu sou capaz também de olhar para as minhas questões e para as minhas dores com empatia, com respeito, com compaixão. Senão eu vou estar sendo extremamente autoritária e impositiva também, em querer que o outro compre a minha verdade, porque, sei lá, porque eu estou estudando, porque aquilo fez sentido para mim, porque eu acho que aquilo é melhor do que a verdade do outro. Pode ser que seja, né? Mas nem sempre o outro está aberto. Né? E a gente precisa de olhar para isso tudo que eu estou trazendo. Então, era isso, assim, basicamente, que eu queria colocar. Não sei se você quer comentar algo, se tem alguma pergunta. Assim. Sensacional. Acho que você foi super clara. Tem até uns comentários aqui, acho que pergunta, acho que não. Mas uns comentários realmente falando assim, ó. A Rose disse que é muito lindo isso tudo, quanta conscientização você traz, gratidão. A Lilian também agradecendo, gratidão pelas contribuições. A Regina dizendo, muito lindo, a essência é sempre olhar para nós mesmos. A Rose comentando, né, a expectativa mata a realidade, né, que você falou, ela pôs entre aspas, ela disse, isso é enorme. E a Regina dizendo, que clareza que você traz, né, e a Rose, às vezes olhar para dentro de nós dói, aí é mais fácil jogar a responsabilidade no outro. E a Thaís falando, Clarissa, parece que o respeito e validação do outro depende do exercício que conseguimos fazer com o nosso ego, né? Perguntinha Sim, que ela acabou de trazer aqui. com certeza, né? Porque, na verdade, é um pouco disso, assim, né? O que a gente joga para fora, que acho que foi a Rose que falou, né? Que quando a gente, é mais fácil jogar para fora, é um mecanismo de defesa do ego. Né, um mecanismo de defesa da nossa mente, isso de projetar para fora aquilo que está no nosso inconsciente. Por isso que quando a gente reconhece esse encontro com o outro como um espelho potente que vai acelerar o meu processo de crescimento. Todos esses encontros, né, a gente é 100% responsável pelo que nos acontece, pelo que nos atravessa. Então, esse encontro com o outro, ele é a possibilidade realmente de eu acessar o que está no meu inconsciente. Isso que dói, né? E que bate lá no outro, assim, que eu vejo, né? Muito forte no outro, às vezes ampliado, né? Às vezes esse outro, ele é extremamente agressivo, violento, sabe? Grita muito, enfim, qualquer que seja o que você vê, o que quer que seja que você vê ali refletido é uma oportunidade de eu inverter esse pensamento que está lá julgando, que está lá criticando esse outro, que está lá né, assim, sendo extremamente taxativo e impositivo com esse outro, de eu inverter isso e me perguntar honesta e profundamente,
quando que eu sou violenta, agressiva comigo mesma, com o meu corpo, com a minha alimentação, com a minha relação, né, sexual, enfim. É quando que eu sou assim. Ai, papai, eu não posso tirar meu filho. Vida real, gente. É. Lucas, você vai falar com o papai agora, meu amor. Deixa eu pôr no mudo aqui, só para você fala aí. Eu vou só falar aqui com ele já. Tá bom. É isso aí, né? Quem é, faz ao vivo, né, gente? A Clarissa realmente é uma pessoa muito, muito autêntica, assim, né? Então, deixar ela lá resolver, ela já volta aqui. E aí, tô vendo que tem mais uma perguntinha aqui também. Vocês podem ir trazendo aí, porque a gente já está quase caminhando para o final. Voltei. Ai, gente, é isso, né? Olha lá, o outro também que pensa diferente, né? Tá lá o pai, o papai falou que eu não posso mesmo. Lá, e vem pedir para a mãe, né? E as crianças são sábias, né? Sabe que um não vai deixar, eles vão no outro. Isso. E isso é uma coisa que às vezes vai provocar conflito, né? Assim, vai um desautorizar o outro, enfim. Então, são muitas variáveis aí que acontecem nesse processo. Mas o que eu estava falando, né, é isso, assim, é que aquilo que, de certa forma, nesse encontro surge é um sinal, é uma oportunidade de eu olhar para dentro, de eu inverter e começar a me perguntar. E que mesmo que seja uma violência, uma agressividade aparentemente pequenininha, né? Aquilo está me contando sobre mim. E às vezes, né, eu vejo em mim uma violência e penso assim, mas eu não sou violenta com meu filho, eu não sou violenta com meu companheiro, né? Eu sou violenta só comigo. Quando eu me desrespeito nisso, nisso e nisso, quando eu faço isso, isso e isso. Beleza. Mas por que eu admito me tratar assim e eu não faço isso com o outro? Né? Por que é ok eu fazer isso comigo? Então, tem tantos questionamentos, tem tantas possibilidades da gente ir desvendando, né, essa estrutura do ego, e ela é muito perspicaz. A gente pensa que a gente está entendendo e, de repente, o ego ele encontra um caminho sutil e, assim, aprisiona a gente de novo. Eu tenho um exemplo que eu vivi recentemente com meu marido, que foi muito interessante. A gente vive, às vezes, uma dinâmica na qual ele... E isso, né, assim, esse processo de observação é importante, por quê? Porque a gente vai percebendo as dinâmicas. Quanto mais eu me conheço, mais também eu conheço sobre os outros, mais disponível eu estou para estar, para me relacionar com os outros, porque eu não estou tão mascarada, eu não estou tão na defensiva, o meu ego ele não está ali tão rígido e armado, né? Eu não estou tão identificada com o meu personagem. Então, a gente vivenciou uma situação que foi assim, a gente foi tomar café um dia e ele me perguntou, a gente trabalha junto, né? E, como eu falei para vocês, a gente fundou essa escola de pais juntos. E aí ele me perguntou se eu tinha feito algo e eu falei o quê mesmo? Eu tinha esquecido, foi algo que a gente combinou um dia na praia, à tarde, tipo 2 dias antes. E eu falei, o quê mesmo? Não lembro disso. E ele ficou extremamente chateado. E isso alimentou uma crença que ele tem a meu respeito, de que ele dedica mais ao trabalho da Bifamily do que eu. Então, ele entra nisso e ficou super mexido e falou, nossa... E ele se fecha. Quando acontece isso, ele se fecha, ele se enraivece e fica igual uma pedra de gelo. E a minha tendência é ficar indo lá, né? E fico indo lá, não, mas vamos conversar, mas vamos, não sei o quê...
Enfim. E aí eu passei esse dia, isso era segunda de carnaval, eu passei esse dia tentando conectar, a gente foi para casa de uma amiga e ficou evidente que a gente estava brigando e a gente estava assim meio, né, sem conversar, que ele estava meio sem conversar comigo. E quando a gente se encontra ainda com outras pessoas, isso ativa ainda mais as nossas dores, as nossas vergonhas, os nossos medos, né? Então, eu lá com essa minha amiga e eu contando para ela, mas ela me ajudando a lançar a luz para o que estava acontecendo, né? E ela falando, nossa, eu percebo, você fica nessa dinâmica de ir lá toda hora e tentar, e ele meio que te punindo, sabe? Assim, sendo grosseiro, ríspido, frio. E a hora que eu comecei a me dar conta que o que eu estava fazendo, né? Eu estou falando do ego, assim, o que eu estava fazendo? Eu estava fugindo da possibilidade de escutar o que estava me acontecendo. Cada vez que eu ia até ele, era a minha mente tentando criar uma estratégia na qual eu queria que ele me escutasse. Na minha mente era assim, se ele escutar as minhas justificativas, né, o que eu penso sobre isso, se ele escutar, se ele entender, ele vai me dar razão. Ele vai ver que eu não esqueci, que eu ia fazer, só naquele momento eu não lembrei o que era, mas que estava anotado no meu celular. Ele nem me escutou, né? Assim, eu queria porque queria que ele me escutasse. E ele não estava aberto nem disponível para aquilo, sabe? E aí, cada vez que eu ia lá, puf, ele fechava. E eu ficava mal, mas eu não consegui parar e acompanhar o que me acontecia. Aí, no outro dia, ficamos esse dia inteiro sem conversar, fiquei muito triste esse dia. No dia seguinte, eu parei de ficar indo lá. Eu falei, nossa, isso é uma estratégia da minha mente para me distanciar do que está surgindo. Porque existe um jogo aí de dependência, de querer que o outro me escute para que eu não tenha que escutar. E aí eu comecei a escrever. Eu parei, era terça-feira de carnaval, eu pude parar, né? Às vezes a gente precisa de realmente se impor essas pausas para poder sentir, para poder observar o que está acontecendo, para poder acompanhar o que está acontecendo. Não é fácil, a gente foi treinado a passar tanto por cima do que está nos acontecendo e tá o tempo inteiro fazendo, cuidando dos outros, olhando para fora, que realmente a gente precisa de parar, né? E se impor esses tempos para olhar para essas questões, porque senão a gente está constantemente preso nessas armadilhas do nosso ego. E aí eu fiquei e fui escrevendo. Simone, mas eu fui tomada por uma tristeza tão profunda que eu não conseguia levantar o lápis para escrever no caderno. E fiquei ali. E fui vendo, né, a minha dor, a minha dificuldade de entrar nesse lugar dessa tristeza profunda. E o que aconteceu que quando eu me recolhi, eu dei espaço também para ele lidar com a raiva dele sem ficar julgando e projetando ela em mim. Nesse dia ele foi 2 vezes no CrossFit. Ele vai uma normalmente, né? Ele foi 2 vezes. E quando ele chegou à noite, ele me procurou. Ele virou e falou assim, vamos conversar? Você quer conversar? E a hora que ele falou aquilo, aí que eu comecei a chorar mais ainda e terminei de limpar tudo que eu tinha que limpar. Porque eu também me senti de novo, assim, vista. Mas quando eu terminei de chorar, eu não tinha mais o que falar para ele. Não era mais necessário eu convencer ele de nada, eu explicar nada, porque eu já tinha entendido o que aquela situação. É óbvio que depois a gente conversou um pouquinho, mas não tinha mais aquela urgência, aquela força de que ele tem que escutar desse jeito. Então, gente, esse encontro com o outro, ele é sempre muito potente, se a gente está disposto a olhar para a gente, né? Se a gente tem buscado ferramentas, enfim, caminhos para se encontrar com a gente antes. Não adianta a gente querer mudar o outro. O trabalho eu vou inspirar pelo meu exemplo, né? Como o Gandhi mesmo fala, né? E esse exemplo dessa história que eu contei aí para vocês. A única forma, né, é pelo exemplo. Não é pelo que eu digo, não é pelo nosso exemplo, é pelo que a gente é. A forma que a gente é com os nossos filhos, o que eu consigo dar, isso é inspirador, isso é potente, isso é a ação, é os gestos. E quanto mais eu cuido disso,
E parece que é pesado, né? Às vezes, quando a gente escuta isso, né? Que a gente é responsável. Mas, na verdade, não, é libertador, porque eu tenho poder de ação. Eu tenho onde transformar. Lá no mundo do outro, no assunto do outro, eu não tenho. Eu acredito ilusoriamente que eu tenho, mas eu não tenho de verdade. Uhum. Muito bom. Tem mais, acho que 2 perguntinhas aqui. A gente tem 4 minutinhos exatamente, mas eu vou trazer aqui para qualquer coisa também que não der tempo de responder e o pessoal colocar, a gente pode trazer essas respostas depois aqui. Peraí, deixa eu ver qual que você já respondeu. Quando a criança tem uma certeza e os pais dão luz a essa certeza da criança, mas ela em si fica confusa, o que fazer? Essa é da Lilian, que depois ela põe um exemplo aqui. Minha filha diz que ela tem uma outra casa com outra mãe e pai e ela convida para ir para a casa dela. Muito tranquilamente, nós já saímos a pé de carro, enfim, com a orientação dela, e não chegamos a lugar nenhum. E ela fica frustrada por não saber o que fazer e chora dizendo que ela tem uma casa também. E ela vai encontrar e falamos a ela, ok, se você desejar podemos contribuir, porém ela não encontra. É só essa pergunta aqui, na verdade. Então, Lilian, eu não sei muito bem o contexto, enfim, né? É difícil até de falar, mas o que eu posso te falar, assim, nesse pouquinho tempo que a gente tem, é para você, como isso é algo muito forte para ela, né? E a criança, ela é muito sensível, né? A criança, ela tem uma capacidade também de fantasiar, né? E de si, às vezes, uma sensibilidade que a gente, às vezes, não vê o que ela está realmente falando, né? Mas eu sugiro que vocês façam isso, acompanhem, né? E acompanhe, inclusive, a frustração, meu amor, porque ela está vendo que vocês estão acompanhando, que vocês acreditam e confiam no que ela traz, né? Que vocês vão junto, que vocês tentam viabilizar com os recursos que vocês têm. Mas, não encontrou a casa? Ok, meu amor. Então, a mamãe está aqui te acompanhando, tanto, né, na sua fantasia, mas também na sua frustração. Tudo bem, a gente não encontrou, e tá ali ao lado, né, acompanhando ela expressar, colocar para fora, chorar, e sempre buscando, né, não liberar e passar logo por essa frustração. Fica ali, sustenta, deixa ela limpar, fica ali e observa o que surge em você quando ela se frustra, se você tenta, vem uma ansiedade de querer liberar ela logo dessa frustração, mas fica ali e olha para o que surge em você também e tenta só acompanhar. O que a criança precisa no momento de frustração é ser acompanhada, né? Entender que é seguro ela expressar aquilo que ela está sentindo. E usar isso como forma de brincar, né? De fazer, às vezes, casa de papelão, de criar espaços para ela ali dentro da própria casa, enfim. Acho que fazer cabaninhas, brincar de acampar, não sei, usar a fantasia aí para explorar isso de uma forma bem bonita. Uhum, muito legal. Tem só uma última aqui, ó. Dentro dessa fala que você estava antes da pergunta, você consegue sempre uma clareza ou precisa de um tempo? Preciso de um tempo. Tanto que nesse dia que eu contei para vocês, né? Na minha mente é assim, nossa, como eu sou, qual que é a palavra, gente, assim, me ajuda, Simone, como que eu sou desprendida, sabe? Como que eu sou boa? Eu não tô nem aí se ele tá me maltratando, né? Se ele tá sendo grosseiro, eu não tenho orgulho, eu vou lá e me disponibilizo mais uma vez a escutá-lo, mais uma vez a querer entendê-lo, a querer explicar. E eu só fui perceber, conversando depois com essa minha amiga, que existia uma dor minha ali por trás daquilo, que por mais que aparentemente eu estava sendo super desprendida, indo uma e outra vez lá, e o cara lá fechado, frio, me dando umas patadinhas, eu só fui me dar conta, falei assim, nossa, tem uma dor aqui, e cada vez que eu vou lá, eu tô fugindo de me encontrar com essa dor.
né, assim, ilusoriamente acreditando que eu sou uma pessoa que, nossa, não existe ego, não existe orgulho, eu vou lá mas estava doendo. Só que eu só fui me dar conta que estava doendo quando eu estive num contexto que tinham outras pessoas olhando. Então, assim, é confiar nos processos da vida, é confiar nessa inteligência muito maior que a gente. Às vezes a gente acha, é isso que eu falei, o ego, ele é sutil. Ele vai buscar formas de manter a gente presa na zona de conforto, porque ele, se a gente começa, né, a acessar o que está aqui, se abrir, se vulnerabilizar, isso significa a morte dessa estrutura. E ele não quer sair desse lugar que ele está, ele não quer morrer, ele não quer se dissolver, ele quer manter ali o papel dele. Então ele vai encontrar formas muito sutis. Então a gente precisa de pausar para entender. A gente precisa de tempo, não é óbvio. E aí eu tenho várias ferramentas, né? Assim, eu faço revisão do meu dia à noite, antes de dormir, eu escrevo muito o que está aqui, vou para terapia, me encontro com outras pessoas, enfim, né? A gente vai buscar os nossos caminhos para estar cada vez com esse autoobservador mais forte a ponto de pegar essas sutilezas. Mas é isso. Bom, Clarissa, muito bom. Obrigada. Acho que trouxe mesmo tudo com muita clareza e obrigada pela sua vulnerabilidade toda e trazer sempre com muito exemplo prático, assim, seu até, né? Eu acho que isso ajuda muito as pessoas verem que de verdade é possível a gente ir encontrando outros caminhos, não fica distante, né? Sim. Então eu percebo isso muito de você, assim, muito autêntico e, como eu falei no começo, com muita leveza, né? O pessoal está agradecendo aqui também, ó, que foi muito bom, gratidão. Obrigada, E nesse gente. passo de gratidão, assim, que eu quero terminar e de te dizer que quanta contribuição você trouxe aqui e que a gente possa criar mais de estudo, né? Obrigada, viu, Simone? Adorei. Obrigada mesmo, obrigada, pessoal. Espero que tenha contribuído aí, de verdade. Com certeza, com certeza. E é isso aí. Eu convido o pessoal que está aqui a ir para a próxima aí, que vai ser até comigo mesma, que eu vou trazer umas coisinhas aí para a gente também. Beijão, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, querida. Tchau.